Ontem de manhã, minha esposa fez uma cirurgia. Ela já está uns 30 e poucos dias se recuperando. E eu fiquei uns 4, 5 dias deitado com ela. Só levantava para atendê-la e ficava deitado. Confesso que depois de 3, 4 dias, eu achei que eu tinha feito a cirurgia. Já estava até com os sintomas, certo? Mas ontem, ela falou: Cláudio, olha isso aqui. E eu olhei. Alguém montou na internet uma fala minha de um produto de beleza. Pegaram a imagem da minha mulher, mas tu não está entendendo. Mas destruíram ela. Pegaram o rosto da bichinha, parecia um maracujazinho. Se eu visse minha mulher na rua, eu nem perguntava a idade, porque pelo rosto, Silmar, CPF dela devia ter uns 3 números só, de tão velha que ela era. E aí então, e pior, a minha voz narrando de que eu descobri um produto, e no final botou ela legalzinha. Mas ela não quis saber da última foto, ela quis saber e se você acertar, a culpa de quem foi? Daquele vídeo está na internet, eu te dou um doce. É lógico, o real infrator sempre sou eu, certo? Então a gente vive o tempo inteiro debaixo disso. Esse é o ambiente que nós vivemos. Ele é hostil, é verdade, mas é o nosso tempo. Aproveite, querido. Você não gosta de viver não? Então morre. Esse dia a mulher falou comigo: pastor, homem nenhum presta. Eu falei: a senhora está rodada, hein? Conhece os homens tudo, dona. Homem nenhum presta, eu imaginei. Até eu, Silmar, olhei e falei: será que já peguei? Não lembro. Tinha medo, mas eu não vi ninguém assim, querendo me matar, escondido atrás do armário. Certo? Essas coisas assim, parecia que eu ia morrer. Não, tá certo? Não estou recriminando essas doenças, tá certo? Eu acho até que elas devem existir. Estresse, nunca tive um amigo meu estressado. Esse negócio de anorexia, não tinha nada disso não, certo? As crianças não tinham alergia à comida. Hoje criança tem alergia a leite. De onde eu venho, nós tínhamos alergia à fome. É verdade. Tempo atrás, depois de uma ministração, o cara falou: pastor, fala sério, o senhor tinha uma vida difícil mesmo. E, cara, era difícil. Nós dormíamos 2, às vezes 3 numa cama. Era tão apertado que nós sonhávamos o mesmo sonho. Não tinha espaço para outra coisa. Mas graças a Deus sobrevivemos a tudo isso e aqui chegamos. Amém? E me parece que Jesus também, quando vai selecionar seus discípulos, também seleciona homens aptos a lidar com frustração. A base do ministério de Jesus era composta de 4 pescadores. Homens preparados para saírem, trabalharem a noite toda, empregarem esforços, dedicação, e voltar com seu barco vazio, lavar suas redes, comer alguma coisa, dormir, porque à noite nós vamos pescar de novo. Então a vida não tem sido fácil para ninguém, viu? Talvez você esteja aqui hoje falando: pastor, porque o senhor não sabe o quão difícil é a minha. E também não estou a fim de saber, porque eu já enfrento as minhas lutas, e é que eu não fico reclamando com ninguém, certo? E eu sou carioca. Carioca é o seguinte: se nós cair, cai atirando, é ou não é? Mas vamos lutar até o fim. Então eu quero ver com vocês hoje a história de um homem que estava vivendo uma situação extremamente desafiadora. Ele narra a sua história no Salmo 120. Etapas extraordinárias que vale a pena não apenas você acompanhar aqui agora, mas vale a pena
você anotar para depois observar com mais cuidado em casa, para que você possa se fortalecer no Senhor e na força do seu poder, para que 1000 caiam ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não será atingido. Amém? Então abra a sua Bíblia, Salmo de número 120. Nós vamos começar pelo verso 5. Salmo 120, verso 5. Ele diz assim: ai de mim, vamos ficar com essa tradução, que vivo como estrangeiro em Meseque e habito em meio, ou que habito entre as tendas de Quedar. Não, volta para o 5, para eu ler de novo. Ai de mim, que vivo como estrangeiro em Meseque, que habito entre as tendas de Quedar. Preste atenção em mim, porque esse texto é escrito por um judeu. Sua escritura expõe o momento cujo qual ele está vivendo. Onde ele está? Ele está dizendo que está habitando, que está vivendo num ambiente onde de um lado ele tem bárbaros, do outro lado ele tem árabes, Meseque e Quedar. A narrativa do salmista quer dizer: eu estou vivendo num ambiente cujo qual eu não consigo nem piscar os olhos direito. O tempo inteiro eu tenho que estar em vigilância máxima. Qualquer deslize meu pode fazer com que eu perca a minha vida. O ambiente que está ao meu redor é extremamente hostil, tóxico. Eu não posso fraquejar. Meu sistema de segurança tem que estar 24 horas por dia ligado. Esse é o ambiente. Imagine o nível de estresse que esse indivíduo está. Mas essa é a realidade dele. É o que ele queria? Provavelmente não, mas é o que ele vivia. Porque nem sempre a vida vai te dar de imediato o que você quer. Seu ideal normalmente não vem primeiro vem sua realidade. Então aprenda a enfrentar a sua realidade para alcançar seu ideal. É assim que funciona. É dura, mas é sua. É difícil, mas é sua. E aprenda uma coisa: você não está sozinho, o Senhor é contigo. Mas o salmista está descrevendo isso. Não é um ambiente que ele foi visitar. Eu estou vivendo, eu estou habitando nessa situação. Uma situação onde eu ouço pessoas falarem de vitória, de sucesso, de expansão. Uma vitória cuja qual eu confesso que não conheço de fato. Uma expansão cuja qual eu confesso que eu tenho algumas restrições. Eu tenho certeza e não duvido de que Deus faz. Mas eu confesso a vocês que não tenho visto fazer na minha vida. E quando isso começa a acontecer de forma rotineira, inevitavelmente expõe muitas pessoas a um nível de pressão que muitas não conseguem prosseguir a sua caminhada. Então o verso 5 fala da realidade desse cara. Eu estou vivendo, habitando entre Meseque e Quedar. Minha vida é uma corda bamba. É um ambiente sempre hostil. Eu tenho que prestar atenção em tudo. No que eu falo, o quanto eu gasto, o que eu como, porque eu estou com problema de saúde. Certo? Eu tenho que prestar atenção em todas as coisas. Não é um ambiente muito fácil, o ambiente do salmista. A história dele talvez não seja muito diferente da sua hoje. Mas se você quer saber se pode piorar, veja o que ele escreve no verso 6. Tenho vivido tempo demais
entre os que odeiam a paz. Bom, agora nós temos um problema maior que Meseque e Quedar, que árabes e que bárbaros, porque tem uma coisa que pode ser pior que o problema: o tempo que ele dura. A duração do problema pode ser muito maior que o problema em si, porque se o problema for duro, for grave, mas ele é curto, é fácil de lidar, ou pelo menos é um pouco mais suave. Mas o salmista está dizendo: eu estou vivendo tempo demais num ambiente onde as pessoas odeiam a paz. É lógico, ele é judeu, ele tem um problema, certo, com os bárbaros, que não têm leis, que são violentos, que são pessoas que não têm princípios. E eu tenho problema com os árabes que querem me matar. Essa é uma briga que já dura séculos. Deixa eu te fazer uma pergunta. Se você for ao mercado comprar 5 quilos de arroz, e você mora mais ou menos 3, 4 casas depois do mercado, aproximadamente 50 metros, você consegue levar o saco de arroz de 5 quilos com facilidade até a sua casa, uns 50 metros, sim ou não? Isso. Mas se você mora a 1 quilômetro, se você mora a 1 quilômetro, você até vai levar, mas provavelmente depois de 100, 150 metros, a mão já começa a doer, a sacola já fica pesada. Alguém botou peso na sacola? Sim ou não? Ela continua pesando 5 quilos? Então o que está fazendo diferença? O tempo que você está carregando. O tempo que se carrega pode ser pior do que o que se carrega. Provavelmente Deus te trouxe, eu trouxe alguns aqui hoje para dizer: está na hora de jogar isso fora, está na hora de parar de carregar isso, porque isso nem mais é um grande problema. O problema, na verdade, é o tempo que você resolveu carregar essa mágoa, esse ressentimento, essas lembranças negativas. Ele diz: tem tempo demais que eu estou nessa situação, carregando isso, tendo que lidar com essas lembranças, com essas coisas desagradáveis, porque é óbvio que o diabo vai se aproveitar disso. Esse dia uma mulher falou comigo: pastor, eu vou falar uma coisa para o senhor não vai acreditar, mas quando meu marido chega perto de mim, uma voz falha no meu ouvido tudo o que ele faz. Eu falei: só por curiosidade, essa voz não fala nada da senhora, não? Aí ela ficou meio assim, sem saber o que responder. Eu falei: vai ver que é a ex do seu marido, essa voz. Ou a ex-namorada dele, sei lá. Então, entenda bem, o salmista está dizendo: eu estou num ambiente ruim, mas mais do que isso, eu estou num ambiente ruim há muito tempo. Há muito tempo eu vivo no meio de gente que odeia a paz. Você já tentou manter paz com esse tipo de gente? Já tentou pedir perdão mesmo você estando certo? Para você ver como é que a briga aumenta. Mas já que descobrimos onde ele está e quanto tempo ele está, que hora, né? É hora de olharmos como ele está. Como é que fica alguém que está vivendo num ambiente desse há muito tempo? Como é que vai viver um ser humano debaixo de uma pressão tão grande? O que vai acontecer com ele? Nós ainda temos um outro agravante aqui. Eu estou num lugar ruim há muito tempo
E pior, às vezes sozinho, às vezes sozinha. Às vezes olhando o sono dos outros e o nosso não vem. A tranquilidade dos outros e nós tomamos um remedinho para se acalmar. O salmista no Salmo 1, ou no versículo 1 do Salmo 120, coloca por favor, 120, na minha angústia. É obviamente que o indivíduo vivendo em Meseque e Quedar, dia e noite debaixo de pressão, uma pressão que já dura muito tempo, uma paz cuja qual ele não consegue alcançar, inevitavelmente, por mais que ele seja um servo de Deus, uma serva de Deus, ele é um ser humano, e como ser humano, inevitavelmente, nós vamos sofrer com as pressões. Ele agora descreve, é lógico, na minha angústia, não tem outra coisa. Um indivíduo para estar em Meseque e Quedar há muito tempo, num ambiente onde ele não tem paz, não tem outra coisa que ele não sinta, a não ser angústia. Ele está angustiado. E ele diz, na minha angústia, clamei ao Senhor, e Ele me respondeu nessa tradução. Em outra, me ouviu. Eu confesso a você que eu gosto mais da tradução me ouviu. Porque me parece que até o presente momento não aconteceu nada na vida do salmista. Mas ele tem um Deus para ouvi-lo. Ter alguém para te ouvir, ou ser alguém que pode ser usado por outra pessoa para ouvi-lo, é um dos maiores tesouros que alguém pode encontrar. Ele diz, eu clamei ao Senhor e Ele me ouviu. Alguém parou para mim, alguém se importou comigo. A grande confusão em algumas situações onde Jesus passava é que ele parava para atender pessoas improváveis. Ele parava para prestar atenção em gente que ninguém estava nem aí. E de repente ele parava a sua comitiva, mandava chamar a pessoa, parava, quer saber quem me tocou. Ele parava para prestar atenção naquelas pessoas que ninguém presta atenção. Então se você acha que ninguém presta atenção em você, Deus está te vendo, Ele te trouxe aqui. Então pare de achar que você está sozinha, porque talvez você esteja realmente sem ninguém, mas o Senhor é contigo e Ele disse que estaria conosco todos os dias, e se Ele disse, Ele estaria. Então não desanima não, reúne essas forças suas. Há muito tempo eu vi uma história que eu gostei muito. Um cavalo caiu num buraco. E era muito apertado o buraco. Era fundo. E não tinha como fazer com que uma corda transpassasse por ele, porque era muito justo. E o proprietário do cavalo, para que ele não sofresse demais diversos dias, morrendo ali de inanição, ele parou um de seus funcionários e disse, eu não vou colocar mais ninguém não, fique você sozinho e enterra ele aí, para que ele morra, pelo menos ele vai morrer rápido. E o indivíduo, com uma certa dificuldade, ponhava a terra num canto e vinha e jogava no buraco, apanhava e jogava no buraco, apanhava e jogava no buraco. Um tempo depois ele foi ver se o buraco já estava todo aterrado. E quando ele olhou dentro do buraco, ele ficou espantado, porque o buraco estava quase todo fechado e o cavalo estava lá. Todas as vezes que a terra caía no lombo do cavalo, ele chacoalhava
e pisava em cima. Sacudia e pisava em cima, sacudia e pisava em cima. E quanto mais alguém tentava soterrá-lo, mais ele sacudia. E quanto mais ele sacudia e pisava, mais ele subia. Ele não entregou os pontos. Você não pode fazer isso. Você não pode desistir. O Senhor tem cuidado de você. Você tem todo o direito de estar angustiado. O salmista também estava. Você tem todo o direito de entender que você está debaixo de pressão e que essa pressão dura muito tempo. Mas não desista. Agora já vimos que o salmista está em Meseque e Quedar. Ele está em Meseque e Quedar há muito tempo. Por estar em Meseque e Quedar há muito tempo, ele está angustiado. Mas o verso 2 vai nos revelar algo a mais. Senhor, livra a minha alma dos lábios mentirosos e da língua enganadora. Agora nós vemos perto de que tipo de gente ele está vivendo. Ele agora define quem são as pessoas que estão perto dele. São pessoas mentirosas, são línguas enganadoras. O salmista está descrevendo um ambiente de acusação que ele precisa sobreviver todos os dias, lutando, tendo que acordar muitas vezes nesse ambiente tão hostil, que parece que as coisas não mudam nunca, mas ele não tem outra alternativa. A vida foi feita para viver um dia de cada vez. É assim que funciona. Hoje foi ruim, mas não foi tão ruim ou ruim o suficiente para destruir você. Por pior que tenha sido ontem, ele não foi ruim o suficiente para acabar com você. E se você ainda está vivo, é porque o Senhor é contigo. A situação que o salmista descreve de viver debaixo desse ambiente é desafiadora. Note que é um passo a passo. Eu poderia pegar aqui e falar muito tempo sobre cada ponto desse, sobre essa dificuldade de Meseque e de Quedar, sobre essa questão de tempo que as coisas duram, onde muitas pessoas se perdem nesse ambiente por não conseguir, elas não têm resistência o suficiente para esperar as coisas acontecerem, a chave virar, o milagre vir. E assim, não controlam a angústia, ficam amargas, não conseguem sobreviver à convivência com esse ambiente tão tóxico. Livra minha alma, Senhor, livra dos lábios mentirosos, das línguas enganadoras. Eu não sei você, mas eu vivo exposto a isso o tempo inteiro. Ontem de manhã, minha esposa fez uma cirurgia. Ela já está uns 30 e poucos dias se recuperando. E eu fiquei uns 4, 5 dias deitado com ela. Só levantava para atendê-la e ficava deitado. Confesso que depois de 3, 4 dias, eu achei que eu tinha feito a cirurgia. Já estava até com os sintomas, certo? Mas ontem, ela falou: Cláudio, olha isso aqui. E eu olhei. Alguém montou na internet uma fala minha de um produto de beleza. Pegaram a imagem da minha mulher, mas tu não está entendendo. Mas destruíram ela. Pegaram o rosto da bichinha, parecia um maracujazinho. Se eu visse minha mulher na rua, eu nem perguntava a idade, porque pelo rosto, Silmar, CPF dela devia ter uns 3 números só, de tão velha que ela era. E aí então, e pior, a minha voz narrando de que eu descobri um produto
E no final botou ela legalzinha. Mas ela não quis saber da última foto. Ela quis saber da... E se você acertar, a culpa de quem foi? Daquele vídeo está na internet, eu te dou um doce. É lógico. O real infrator sempre sou eu. Certo? Então a gente vive o tempo inteiro debaixo disso. Esse é o ambiente que nós vivemos. Ele é hostil. É verdade. Mas é o nosso tempo. Aproveite, querido. Você não gosta de viver não? Então morre. Esse dia a mulher falou comigo: pastor, homem nenhum presta. Eu falei: a senhora está rodada, hein? Conhece os homens tudo, dona. Homem nenhum presta, eu imaginei. Até eu, Silmar, olhei e falei: será que já peguei e não lembro? Ô meu irmão, você tem que aprender a lidar com as coisas. Elas não são fáceis. E Jesus disse que não seria. No mundo tereis. Mas ele disse: mas eu vim para que tenham vida e a tenham em. Então a vida é abundante, o sofrimento é pontual. Se a sua vida é sofrimento abundante e vida pontual, você inverte tomada. Como é que funciona a vida? Você vive pra caramba, de vez em quando dá uma sofridinha, para dar uma equilibrada no negócio. Tem gente que não. Sofrimento abundante e de vez em quando aí fica embotada, triste, chateada. É assim que funciona. O salmista está descrevendo isso. Eu estou habitando no meio desse tipo de gente há muito tempo. Estou angustiado, é o que ele diz. Mas o verso seguinte diz algo extraordinário: que te dará ou que te acrescentará a língua enganadora. Bom, nós já vimos onde ele está, Meseque e Quedar. Nós já vimos que ele está há muito tempo em Meseque e Quedar. Nós já vimos que por estar em Meseque e Quedar há muito tempo, ele está angustiado. Entendemos que ele está angustiado nesse ambiente, em todo esse tempo, pelo tipo de gente que está perto dele. Mas agora vamos descobrir que tipo de gente é o salmista. Porque às vezes o ambiente que vive ao nosso redor tem uma função apenas: desvendar de fato quem nós somos. Olha o que o salmista vai dizer. Ele ainda não disse, mas esse é o texto que ele faz uma pergunta: que te dará ou que te acrescentará a língua enganadora? O que eu quero que aconteça com essas pessoas que me fazem tanto mal há tanto tempo? Que eu gostaria que acontecesse com essas pessoas? Agora não vai falar delas, vai falar dele. Porque quando alguém fala dos outros, ele fala... Você já deve ter ouvido aquele ditado, que quando Pedro fala de Paulo, Pedro fala muito mais de Pedro do que de Paulo. Nós vamos ver agora que tipo de cara, que tipo de pessoa, que tipo de indivíduo é esse salmista, que disse que está em Quedar e Meseque, que diz que está ali há muito tempo, que diz que está angustiado, que diz que está no meio dessas pessoas. Mas vamos ver se essas pessoas não é um fragmento dele, se na verdade ele não está falando exatamente de quem ele é. Porque às vezes, sem notar, você nem descobre
que você já faz parte desse mundo. Você reclama de um mundo cujo qual você também faz parte dele. Você reclama de uma corrupção. O Brasil é corrupto. Mas uma roupinha falsificada, um estacionamento indevido. Quando Jesus falou àqueles homens, atire a primeira pedra quem não tem pecado, era isso que ele estava fazendo. Ele disse: eu vou botar vocês, para que vocês consigam notar que vocês também fazem parte do mundo da mulher. Atire a primeira pedra quem não tem. Você só não tem o mesmo pecado que ela, mas você tem. O salmista agora vai nessa pergunta. O próximo passo é dizer quem ele é, porque é isso que a vida está procurando, é isso que o diabo está procurando, é isso que nós precisamos mostrar, quem nós somos. E somos de fato quando a pressão nos revela. Então ele pergunta: ou língua enganadora, ou mentiroso, ou fofoqueiro, ou perseguidor, ou quem quer ver a minha destruição? Eu vou pedir a Deus, o Todo-Poderoso, para te recompensar. Então vamos ver que tipo de recompensa o salmista pede para seus supostos inimigos, porque agora nós vamos ver que tipo de crente. O que a forja revelou desse indivíduo: flechas agudas do valente, brasas vivas de zimbro. Livro do profeta Isaías. Dá para colocar, santo? Capítulo 6. Depois a gente volta para aí, só para o pessoal dar uma olhadinha. Isaías capítulo 6. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e a orla do seu manto enchia todo o templo. Os serafins estavam acima dele, e cada um deles tinha 6 asas. Com 2 cobriu o seu rosto, com 2 cobriu os seus pés, e com 2 voava e clamava: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Então os umbrais das portas se estremeceram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça, e disse eu: ai de mim, que sou um homem de lábios impuros, e que habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o rei, o Senhor dos exércitos. Então o serafim voou até mim, trazendo na mão uma brasa viva tirada do altar com uma tenaz, e tocou meus lábios e me disse: vede isso que toca os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e o teu pecado foi perdoado. Depois disso ouvi uma voz que dizia por trás de mim: a quem enviarei e quem há de ir por nós? E aí disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. O salmista está dizendo a Deus: Senhor, envia para a boca desses fofoqueiros, desses maldizentes, a mesma brava. Eu não quero que o Senhor destrua as pessoas, eu quero que o Senhor destrua o pecado. É isso que ele está dizendo. Nós vemos agora a qualidade do indivíduo que está naquele ambiente. Que tipo de pessoa o mal está revelando? Deixa eu te explicar uma coisa: o mal não quer só te fazer mal. Te fazer mal é só a metade do processo. O que o mal quer é te deixar mal também. Essa é a verdade. Por isso você precisa aprender a lidar com a ingratidão. Como é que é seu nome, irmão? Adalberto. Preste atenção. Eu estava apertado, precisando de um dinheiro, e eu sabia que Adalberto poderia me emprestar. Eu então pedi ao Adalberto, expliquei a ele as minhas condições, e ele me disse que me emprestaria e que eu poderia pagar como eu quisesse. Eu então peguei o dinheiro com o Adalberto e fui pagando gradativamente. Ele não me cobrou juros, até que eu terminei de pagar. Adalberto fez uma boa ação, me ajudou, deve ter se sentido bem com isso.
Mas o jogo virou. Anos depois, Adalberto passou uma dificuldade. E nesse tempo eu estava bem. Adalberto, ao precisar do dinheiro, de quem ele lembrou? Do indivíduo que ele ajudou, lógico. Vou até o Cláudio, porque quando o Cláudio não estava bem, eu ajudei o Cláudio. Então provavelmente o Cláudio vai me retribuir. Mas é aí que o mal entra em cena. Adalberto me pede, eu digo que não tenho. E ele sabe que eu tenho. E eu não empresto. Ele fica muito chateado e começa a se perguntar se vale a pena ser alguém bom, ajudar as pessoas. Porque é isso. Se alguém te fez mal e te deixou mal, essa pessoa não é seu inimigo, ele é seu discipulador. Ele é seu mestre, ele foi tão bom em te fazer mal que ele te deixou uma pessoa má. Mas eu aprendi uma coisa nessa vida: o bem vai voltar, mas não necessariamente pela mesma pessoa, nem pela mesma moeda. Porque a Bíblia diz: tudo aquilo que o homem, isso ele também. Então Adalberto pode esperar, porque vai voltar. Mas não foi nessa ocasião. Nessa ocasião Adalberto teve que recorrer ao banco, pagou um juro, certo? Mas um tempo depois, a mãe de Adalberto tem um mal súbito. Adalberto, desesperado, coloca ela no carro e vai a uma UPA, aqui chama UPA também, a uma UPA, por uma emergência. Seus sinais vitais estão fracos, ela está quase indo a óbito. Como é que é seu nome, irmão? André. André é o diretor do UPA. André não sabe quem é Adalberto, não sabe quem é Cláudio, não sabe o que foi emprestado, o que deixou. André não sabe nada. Mas chegou a hora, Adalberto, de receber o que você fez, porque vale a pena prosseguir fazendo o bem. Não desanime porque alguém te deu uma pernada, não desanime porque alguém te traiu. Erga a cabeça, levante-se, siga em frente. André não sabe por quê, mas quando o André olhou para Adalberto, alguma coisa disse para André: vai lá e vê o que está acontecendo com esse cara e faz o que puder por ele. Então André sai de lá e pergunta: o que houve, rapaz? Ele diz: minha mãe está aqui, a fila está grande, eu preciso que ela seja atendida, olha como ela está. E o André diz: ô gente, abre aí, vamos embora, entra aí meu filho, empurra essa moça, vamos atender essa dona aqui. André não sabia nada. Aliás, André às vezes nem crente é. Certo? Mas se eu não estiver preparado para isso, caminhada de fé não é para gente mole não, meu irmão. Nós vemos agora esse camarada pedir: Senhor, manda para a boca dessa turma, certo? Flechas agudas do valente, brasas vivas de zimbro. Eu acho isso extraordinário, porque isso determina quem ele é. Quem você é? Eu sei quem você é na igreja, mas quem você é quando você sai daqui para o dia a dia, para o embate, onde o bicho pega, meu irmão? Na sua casa, fala sério. Quando dá vontade de você torcer o pescoço, dá vontade de você também? Tempo atrás eu fui estacionar meu carro, eu tinha dado 3 voltas, irmão, 3 voltas no estacionamento, quando de repente um filho de Deus resolveu sair. Eu liguei o alerta para eu entrar. Meu carro é grande. Quando o cara saiu, eu não sei de onde veio aquele indivíduo, Tiago. O cara surgiu do nada, parecia um foguete. Vou nem falar o carro, que é para não magoar ninguém. Mas o bicho entrou de uma vez só. Devia ser piloto de rali, eu sei lá quem era aquele cara, ou era o Satanás que estava dirigindo, eu não sei. Eu sei que o cara, quando eu olhei,
Ele já estava abrindo a porta, tu não está entendendo. Eu vou falar para você o que eu senti. Eu falei, eu vou abrir a mala, eu vou pegar minha chave de roda, eu vou quebrar o vidro dele, o para-brisa, eu vou arrancar ele pelo vidro, Tiago. Eu vou esfregar a cara dele naqueles vidros. Depois eu vou falar, agora fica, não precisa sair mais, que eu vou embora. Mas isso foi uma coisa muito remota, porque o cara que saiu lá de dentro, tu não está entendendo o tamanho do cara. Você não pode impedir que coisas ruins visitem sua mente, mas você pode impedir que ela faça morada ali. Parece que a história acaba nos 7 versículos do Salmo 120. Mas eu gostaria de mostrar a você vagarosamente, eu não vou falar, eu já estou terminando, mas eu quero te mostrar a sequência dos primeiros versículos dos 6 salmos seguintes. Também são salmos das peregrinações. Mas um cara que sabe ou aprende a viver em Meseque e Quedar. Um cara resistente para sobreviver isso há muito tempo. Habilitado a viver com os efeitos desse ambiente. Porque tem gente que acha que não deve sentir nada. Esse dia eu fui num culto dessas de igreja do fogo mesmo. Cantaram um hino que o Daniel dormiu deitado no leão. Eu falei que o pessoal aqui fuma o quê? Eu falei, isso é crack. Não é possível. É lógico que o cara estava com medo. É lógico que estava difícil. Então não tem nada de errado você hoje se sentir apreensivo com a situação que você está enfrentando. E é por isso que Deus te trouxe aqui. Porque Ele sabe que sem Ele você pode desistir, você pode fraquejar. E a vara e o cajado do Senhor é o que te sustenta, é o que te mantém de pé. É assim que funciona. Coloca por favor o verso 1 do Salmo 121 e dá uma olhadinha. Um cara que sobrevive em Meseque aprende a lidar com essas coisas, vence a angústia, aprende a lidar com esse tipo de pessoas, certo? Clama a Deus para dar às pessoas a recompensa do bem. Ele é alguém que eleva os olhos para os montes, porque ele sabe de onde virá o seu. E um cara que faz isso, ele pode também dizer o primeiro versículo do Salmo 122, que diz o quê? Alguém que faz isso, olha aí, 122. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do... Isso, apesar de tudo isso, eu ainda estou de pé. Bom, se ele pode dizer isso, por que não dizer o verso 1 do Salmo 123? Olha para onde ele olha. Para ti que habita nos céus, levanta os meus... O bicho está pegando aqui embaixo, mas eu estou olhando lá para cima, porque é do céu que vem o socorro do Senhor. Não é mágica, é resistência. São pessoas firmes, fortes, que não azedam seu coração. Então nós vamos dar uma olhada no verso 1 do Salmo 124. Põe aí. Se não fora o Senhor que esteve ao nosso lado, ora diga Israel. Põe o 2. Se não fora o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós. Olha o que esse cara está falando. Vamos ver o que diz o 125. Põe aí. Os que confiam
no Senhor. Serão como que não, mas permanecem. Bom, preste atenção. E se eu já passei por tudo isso, uma hora a luta tem que ir. Então, 126, verso 1. Quando o Senhor trouxe dos cativeiros, é que lá estava piscando o inimigo. Quando o Senhor trouxe do cativeiro o que? Estávamos como os... Vamos embora. Verso seguinte. Então, a nossa língua de... Então, presta atenção, não somos nós que estamos dizendo, são os outros que estão falando a nosso respeito. Então, entre as nações, Meseque, Quedar, fofoqueiro, linguarudo, essa turma toda, entre as nações se dizia o quê? Grandes coisas fez o Senhor por estes. E aí então, grandes coisas fez o Senhor. Eles vão falar o que o Senhor fez por nós, e nós vamos falar o que o Senhor fez por nós. É muito mais sério, porque já já esse culto acaba e você vai embora sozinho. Eu não vou contigo, lamento muito. E aliás, tem gente que você nem gostaria que fosse, mas vai. Tem umas pessoas que vai, tem umas pessoas que vai. E cuidado que você pode estar rindo de você. Alguém olhou para a sogra agora e fulminou. Olha só. Eu quero que você fique de pé nesse momento. Bom, para mim é um prazer muito grande poder estar aqui. Eu fico muito feliz. Felipe realmente é um amigo e eu me sinto honrado de estar aqui hoje, poder conversar com homens, uma espécie quase em extinção. Tá um grande desafio. Porque, aliás, o grande desafio é convergir para o mesmo indivíduo ser homem e ser macho. Porque tem cara que é macho, mas não consegue assumir a postura de homem. E tem cara que é homem, mas não consegue ser macho. Então hoje eu vou tentar te dar uma ajuda e me ajudar também. Que quando a gente abençoa os outros, a gente se auto-abençoa, certo? Então, para você que está em casa também, é melhor tirar a mulher do ambiente, porque senão vai ficar difícil aqui, né? Falar mal delas na frente delas. Deixa eu fazer uma brincadeira com vocês aqui. Eu vou fazer o seguinte: eu vou perguntar a vocês se aqui tem meninos, e você vai dizer: não, aqui tem homens. Você pode ficar de pé, mas tem que ser forte, para você mesmo acreditar. Vamos lá para ensaio? Aqui tem meninos? Não, aqui tem homens. Vamos de novo? Aqui tem meninos? Não, aqui tem homens. Você pode aplaudir o Senhor? Glória a Deus. Se sente agora. Eu quero começar conversando com vocês um texto de Juízes, capítulo de número 6, o verso de número 1, a partir do 1, que nos diz assim: porém, deixa eu usar esse, de novo, os israelitas fizeram o que o Senhor reprova, e durante 7 anos ele os entregou nas mãos dos midianitas.
os midianitas dominaram Israel. Por isso, os israelitas fizeram para si esconderijo nas montanhas, nas cavernas e nas fortalezas. Feche seus olhos por um momento. Senhor nosso Deus e Pai, continua falando conosco e usa-me como um canal de bênção nesta hora, pelo poder do nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Quero começar por esse texto, porque é nesse texto de crise, de adversidade, que um homem vai se levantar. A postura de um homem, ela vai se erguer em meio a adversidades, em meio a problemas, em meio a perseguições, onde a maioria estavam se escondendo, onde as cavernas, as covas, era para onde os homens estavam conduzindo suas famílias, porque os midianitas, já durante 7 anos, saqueavam Israel, empobreciam Israel. E nesse ambiente, um homem chamado Gideão vai se levantar. Esse camarada é alguém que vai mostrar que o verdadeiro homem, ele sabe se comportar em ambientes agradáveis, tranquilos, mas ele se revela de verdade sobre as adversidades do dia a dia. Nós só conhecemos a história de grandes homens porque eles enfrentaram grandes adversidades. Quem seria Davi sem leões, sem ursos, sem gigantes? Pare para pensar. Quem seria os amigos de Daniel sem a fornalha? Quem? Pare e pense. As adversidades não vêm para nos destruir. O que enfrentamos na atualidade é um bom exemplo disso. A pandemia veio para revelar 2 coisas: os fortes e os adaptáveis. Quem não for forte, não for adaptável nesse ambiente, vai perecer, seja no mundo dos negócios, seja na saúde, seja no ambiente de fé, seja no ambiente familiar. Quem não se adaptar fica para trás. É assim que funciona. E é nesse momento que os homens precisam despontar. Eu não estou falando de machismo, estou falando de homem. Um homem mesmo. Aquele camarada que a tua mulher tem orgulho de falar assim: é meu. Ou então ela olha para tu e diz: aquele ali, ó. Cuidado que tu pode estar rindo de tu. Entendeu? Vamos dar uma olhada nesse negócio aqui. Porque nós precisamos levantar o homem que existe dentro de cada um de nós. O camarada que vai cumprir, já eu vou mostrar a você as obrigações, porque hoje eu quero treinar você para lidar com mulher. Você fazia sexo todo dia. Por isso que já programei, depois do culto eu quero oferta. Cada um de vocês vão me dar um dinheiro, porque o que eu vou ensinar ser macho e ser homens. É importante entendermos que com o crescimento feminino, e glória a Deus por isso, viva a ascensão feminina, mas inevitavelmente os homens não foram treinados para se comportar ao lado de mulheres fortes. Muitos ficam amedrontados. E eu não tenho problema nenhum com mulher forte, eu só tenho problema com homem fraco. Sua mulher não veio trazer para a sua vida o que te sobra, ela veio trazer para você o que te falta, porque ela veio para completar. É assim que funciona. Então não tenha medo de sua esposa, e nem ela precisa ter de você. O que ela precisa saber é que ela tem um homem que é macho,
que sabe viver com ela, mas sabe viver sem ela, que vive com ela por opção. É assim que funciona. E ela também. A minha mulher não vive sem mim, então não presta. Nós não vivemos sem Deus. Entendeu? Sem Deus nós não vivemos. Então, nós precisamos saber nos comportar. E as mulheres estão estudando mais que os homens. Estão se preparando mais, ganhando mais dinheiro. Glória a Deus, você tem uma mulher que ganha mais dinheiro que tu. Certo? E Deus te abençoe, e abençoe ela também com muita saúde, para trazer dinheiro para tu. Mas isso não coloca ninguém em desigualdade. Nós estamos precisando de uma postura masculina bem alicerçada, segundo a Bíblia. Então o que é? A crise chegou. É hora de Deus se levantar em nosso favor, em favor da nossa casa, da nossa família, dos nossos filhos, do nosso casamento, dos nossos negócios. Porque eu aprendi uma coisa: se Deus estiver conosco, o deserto tem que nos fazer prosperar. Nós só precisamos de uma postura, é um homem. Se achar um homem, o negócio já está bom. Um homem para cada lar, sabe? Um homem com autoridade. Aquele camarada que os filhos olham, que eu não sei se você lembra de seu pai. Lembra? Seu pai perguntava a você assim: meu filho, você me ama? Claro que não. O pai nem queria saber se a gente amava. O que ele queria saber: me obedeça, o amor vem depois. Senão aqui eu te arrebento e pronto. E o conselho tutelar, eu arrebento ele também, arrebento todo mundo, eu arrebento. Se aparecer aqui eu arrebento. Primeira vara da infância e juventude que eu conhecia era de goiaba, desse tamanho assim, ó. Na minha época, querida, a gente ganhava havaiana de presente, levava uma surra com presente que ganhava e reclamava para ver. Hoje, São Jesus. Mas vamos ao que interessa. 1 Tessalonicenses é o segundo texto que eu quero usar com você. E se você quer aprender a lidar com mulher, é bom dar uma olhada nele. Se você já sabe, é só ficar quietinho. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 23. Vai valer para a esposa, para os filhos, para a sogra, para a mãe, para essa turma toda. Diz assim: que o próprio Deus da paz os santifique inteiramente, que todo espírito, alma e o corpo de vocês sejam preservados irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus. Volta lá, Jesus Cristo, volta lá. Ó, repita comigo: espírito, alma e corpo. Isso aí. É isso que eu quero falar. O que é uma pessoa? É um espírito, uma alma e o que é sua mulher? Um espírito, uma alma e o corpo. O que é seu filho? E você? Sua sogra? Sua sogra é um corpo com muitos espíritos sem alma. É só para descontrair. Bom, o indivíduo, eu acho que nenhum texto define um ser humano melhor do que isso. O que é uma pessoa? Um corpo que tem uma alma e que tem um espírito. Se é assim que funciona, todas as vezes as pessoas, quando terão ou demonstrarão uma necessidade, elas serão oriundas de uma ou mais dessas partes. Quem tem carro aqui, levante a mão. Isso. Seu carro, para funcionar bem,
precisa de 3 fluidos. Qual é? O segundo é óleo. E o terceiro? Água. Sim ou não? Isso. Então, para o seu carro funcionar, ele precisa de combustível. E se tiver combustível e sem água, ele vai parar? Sim. E se tiver com água e sem combustível? Com água, combustível e óleo, ele funciona. Mas com óleo e combustível e sem água, não funciona. Quando nós olhamos isso, eu queria fazer essa comparação com vocês, para que possamos entender as necessidades que estão ao nosso redor, estejam elas nos nossos filhos, estejam elas no nosso cônjuge, ou estejam elas em nós. Quando obtivermos reações, ações, comportamentos, inevitavelmente, ou eles virão do corpo da necessidade física material, ou eles virão da alma, necessidades emocionais, ou eles virão do espírito, questões espirituais. E nós, como homens, temos que ter sensibilidade para entendermos isso, para conseguirmos tomar conta daquilo que é mais precioso que nos foi entregue, que é a nossa família, a nossa casa. Quantos homens aqui são solteiros? Levante a mão. Um grupo bem pequenininho. Louvado seja Deus por você. Se conseguir ficar assim, não casa. Esse dia meu filho me perguntou: pai, quanto custa casar? Eu falei: meu filho, eu não sei, que eu estou pagando até hoje. Eu acho que eu comprei esse negócio de morada a longo prazo, certo? Estou brincando, logicamente. Você tem que casar, sim. Mas para você que já governa uma casa, vamos entender um pouco essa questão. Eu quero falar hoje de 3 áreas que um homem precisa atuar. Primeira, altar. Segunda, sofá. E terceira, cama. Entendeu? O homem espiritual, o sacerdote, porque tem coisas que você resolve com suas mãos, com sua expertise, com seu network, com a sua rede de relacionamento, mas o que as suas mãos não resolvem, o joelho resolve dobrando no chão e clamando aos céus. Tem coisas que sabe o que vai acontecer? Você vai precisar de um diálogo. Sua mulher sentar no sofá e você vai cantar para ela: como vai você? Eu preciso saber da sua vida. E ela vai falar tudo que tu não está afim de ouvir. Mas a mulher não é sua? Hashtag chupa essa manga. Eu não é? E também a mulher vai precisar do cara da cama, o atleta de alcova, o cara que vai passar o cerol fininho. Isso. Então eu vou tentar te ajudar hoje a lidar com isso, certo? Então, deixa eu te falar primeiro sobre o homem do sofá, o amigo. É importante demais entendermos que uma das coisas mais preciosas para uma fêmea, para uma mulher, é o diálogo. Só que é dificílimo conversar com mulher, porque nós homens não conversamos olhando olho no olho, porque isso para nós não é conveniente. Se eu estivesse aqui falando, irmão, olhando dentro dos seus olhos, fala sério, ele já até tirou o olho de mim, que ficou sem graça. Menos de 30 segundos olhando para ele, ele já desviou. Como quem diz, vai manchar minha reputação, aponta para outro. Porque o homem não conversa olhando, sim ou não? Eu estou aqui falando, a grande maioria de vocês olha no máximo 3, 4 segundos para mim e desvia, e depois volta e desvia. Então eu que estou falando, vocês estão assim, ó. Aí você casa com a mulher que quer que você fale e olha. Olha para mim, estou falando contigo. E você fala: eu estou escutando. E ela diz: eu não quero ouvido, eu quero olho. Porque a comunicação comigo, ela é audiovisual.
Aí você fala assim: eu posso repetir tudo o que você falou. Isso também o papagaio pode, não é meu marido. Então, se você tem uma mulher, na hora de falar, desliga tudo e olha. Não precisa prestar atenção, é só olhar. Você está rindo? É muito mais complexo. Para uma mulher, um amigo, o cara do sofá é extraordinário. Eu gosto quando eu olho Isaac lidando com Rebeca, os dois brincando, a maneira que ele, sabe, um cara amigão. Talvez isso demonstre porque é que é o patriarca que teve uma esposa só. Enfrentou muitas adversidades, mas venceu todas elas. Sabe qual é o nosso erro? Não entendemos a linha de comunicação feminina. Porque mulher fala de tudo. Por exemplo, sua esposa normalmente ela fala assim: amor, vou falar com você, o pneu do meu carro furou, tem que pintar o cabelo amanhã. Nosso filho tirou nota baixa, mamãe está vindo aqui. Amanhã nós vamos comer. E o cara fica assim. Ela está falando de quê que ela vai falando? Resolveu me contar. Isso é minha esposa ou a ouvidoria da prefeitura? Você está rindo? Mas é sério. E não tem jeito, campeão. Se você tem uma mulher, quando ela for falar, se você quer ser um homem maneiro, olha para ela. Não se meta, porque quando a tua mulher conta problema, ela não quer que você resolve, ela só está desabafando. Tem homem que vai conversar com a mulher, parece lutador de MMA, o cara quer finalizar ela a qualquer momento. Então, quando sua mulher começar a contar um problema, o que você fala? Sério, garota? Caraca. Pô, fala aí. Não, peraí. Fala mais. Menina, que absurdo isso. Porque a comunicação feminina é assim. Você olha para ela e diz: como é que você resolveu isso? Menino, fiquei bege agora. Aí também precisa fazer isso, né? Que senão aí deu ruim. Entende? Quando ela te falar que resolveu, você fala: menina, eu não teria condições de resolver isso. Que sabedoria. Sua mulher fica doida. A boca dela começa a espumar de tanto falar. E o que significa isso? Que você é um excelente ouvinte. Mas não. A mulher começa a falar, o cara já quer resolver. Já pensa que sabe tudo. Você tem que deixar ela contar. Ela vai chorar, ela vai rir, sabe? E você fica olhando. Não tira os olhos, certo? Porque você não pode se meter muito, senão dá ruim. E se meter pouco também dá. Então o que é isso? Isso é falar com mulher. Entendeu? Ah, pastor, não quero isso para minha vida. Casa com um homem. Pega o macho e bota lá no canto da cama. Falaram que eu podia falar, eu vou falar. Vou embora agora mesmo. Entende? Então tem palavras, por exemplo, sua mulher falou para você assim: amor, eu tô gorda. O que você fala para ajudar? Não. Tu tá bonita sim. Acabou com a tua vida, companheiro. Ah, quem falou que ela engordou foi a balança e as roupas. Então ela engordou. Então, pastor, quando ela disser que está gorda, o que eu faço? Olha só, para agradar ela. Querida, eu também estou acabado. Me vi no espelho só de cueca, falei: sai, que esse corpo não te pertence. Menino, tô horrível, minha bunda caiu, o negócio tá... Nossa! Ou seja, você não falou que ela estava gorda e fez ela rir de tu. Mas não, os maridos querendo ajudar. Tá não, querido, eu amo você desse jeito. Ela fala: então toma esse corpo para tu, miserável.
e morre, que eu quero largar você, sua praga insensível. Pastor, mas eu estou com boa intenção, mas não sabe lidar com as coisas. Outra coisa que você precisa entender: vocabulário. Mulher tem umas maneiras diferentes de nós homens. Você quer ver? Vem 3 mulheres, vem 2 mulheres na rua, encontra com a terceira. Elas fazem assim, ó. Menina, oi, tudo bem, amiga? Nossa, você emagreceu, tá bonita. As 2 falando da outra. Nossa, que vestido lindo. Foi um prazer te ver. Vão embora. Aí uma fala para a outra assim: menina, engordou, viu? Cabelo branco. Aquele vestido dela parece uma toalha de mesa. Meu Deus. Agora você vem com 2 amigos e encontra com o outro. Olha como é que você fala. E aí, Malu? Caraca, tu tá velho, irmão. Barrigudo, careca. Vai ver que não tá fazendo mais nada. Quando o cara vai embora, o que você fala pro outro? Isso é gente boa toda a vida. Amigão. São só questões comportamentais. Então tem palavra, por exemplo, a palavra nada representa o que para você? Se você chegar em casa meio chateado de um dia ruim e sua mulher falar o que foi, você fala o quê? E o que foi? Você vai tomar um banho, comer alguma coisa e vai dormir, sim ou não? Mas se você chegar em casa, olhar que tem algo de errado, perguntar à sua mulher o que foi e ela falar que não foi, o que você pensa? Foi nada não? Valeu, vou tomar um banho, vou. Aí ela vai falar. Ele não sabe nem perceber que eu estou cheio de problema. E miserável, por que falou que não era nada? Porque mulher chama tudo de nada. Quem é essa mulher? A sua. Você tem que ter habilidade. Se você não tiver, você vai se dar mal. Muitos homens cometem erros com as mulheres. Aliás, ninguém, ou a grande maioria que eu encontro, não está casado com a pessoa errada, está agindo de forma errada ao lado da pessoa certa. E aqui, queridão, ninguém está querendo cortar suas asas te dando essa informação, não. Nós só estamos querendo direcionar seu voo. Nós estamos querendo estabelecer, certo, uma rota para você. Então, provavelmente a maioria de nós aqui somos casados com mulher maneira. Só que a gente não sabe lidar, porque às vezes pensa que mulher é um homem. Nós temos que ter muito cuidado com o que falamos, quando falamos, fazer a leitura quando as coisas estão ruins. Se eu pegar meu telefone agora e ligar para minha mulher, ela atender, só o tom da voz eu sei o que eu posso falar. Às vezes eu ligo, ela atende, eu falo: oi querida, tudo bom? Saudade, te amo, viu? Deus te abençoe, agora mesmo eu estou de volta. Às vezes eu pego e ela atende no outro tom e eu falo: querida, já cheguei aqui, tá bom? Deus te abençoe. Às vezes eu ligo, ela atende no outro tom e eu falo: olha, foi engano. A mesma mulher dependendo do dia. Pastor, mas é muito doido isso. Pois é. Então, uma mulher feliz precisa de um homem do sofá, o amigo, o cara que vai sentar do lado dela, parceiro. Entendeu? E quem é esse cara? Eu também. Os outros não sabem quem é? Então talvez o Ricardo descubra. Esse cara é você, rapaz. O cara que vai olhar no olho da sua esposa, que vai chorar quando ela estiver chorando. Por que ela está chorando? Não sei, mas está chorando, eu choro. E a hora que ela ri, aí eu vou rir também. E está tudo jóia. Algo que as mulheres mais reclamam, por incrível que pareça, é de atenção, carinho, massagem no pé.
Palhaçada é essa? Massagem no pé, nós não sabemos nem fazer. Tem homem que pega no pé da mulher, parece que está trocando uma ferradura. Então, nós precisamos entender, encontrar um tempo de qualidade, não precisa ser todo dia, faça o mínimo possível viável, MPV, mínimo possível viável. Faça de forma rotineira e você vai ver que sua mulher vai melhorar. Descubra o que é importante para ela e pare de fazer para ela o que é importante para você. Gaste um pouco de tempo e descubra: ah, pastor, eu pago cartão de crédito, trabalho igual um burro. E a mulher diz: pastor, eu queria que ele visse um filme comigo romântico e chorasse. Ô pastor, não vai rolar. Vai, uma cebola, vira-se para o canto. Gaste um tempo para saber o que é importante para seu filho, o que é importante para sua esposa, o que é importante. Pare de gastar forças, recursos em lugares que não vão te trazer resultados. Eu, por exemplo, sempre me dava mal. Era data de aniversário, aliás, minha esposa faz aniversário depois de amanhã, dia 19. Era problema no aniversário, problema no dia das mães, problema no Natal, problema no dia das mulheres. Eu só fazia besteira, só dava presente caro, porém errado. Me dava uma raiva. Aí eu chamei ela, falei: quer saber de uma coisa? Agora eu não te dou mais presente. Toda vez que eu te dou presente, você joga lá e a gente briga. Agora eu vou te dar dinheiro. Aí ficou pior ainda, porque aí não tinha emoção. Um dia eu falei com ela: querida, presta atenção, o que se eu te der de presente eu não erro? Ela falou: posso falar? Eu falei: pode. Ouro. Me dá ouro que você não erra. Eu falei: mas se eu te der uma peça de ouro que você não gosta? Ela disse: eu derreto junto com a minha e faço a que eu gosto. Passei a dar ouro quando eu tenho dinheiro. Não dá para dar sempre, mas quando eu quero impressionar mesmo assim. Então chega hoje em casa e pergunta à sua mulher: querida, o que eu posso fazer para melhorar assim que eu vim de um culto? Para melhorar assim a performance do macho. E ela vai falar assim: nascer de novo. Gaste um pouco de tempo, converse com seus filhos, converse com as amigas, converse com os parentes e descubra o que você pode fazer de extraordinário. Seja o cara do sofá. Posso ouvir um amém? Isso. Vou me deter muito tempo num só ponto não, mas agora eu quero falar do cara da cama. Isso. O cara que a sua mulher vai olhar e vai falar assim: caraca, mano, esse cara é terrível. Sim, a Bíblia está aqui. Abraão, gente, o cara tinha 100 anos. Isso é uma vergonha para a gente. O cara tinha 100. Ele pega uma mulher de 90, mano. O cara que faz amor com a mulher de 90 tendo 100, ele tem que ser o pai da fé, do fi, do fá. Deixa eu falar uma coisa para você. Pensa no negócio difícil, é trazer mulher para a cama. Por quê? Porque o homem vai para a cama só com o corpo. Lembra? Corpo, alma, espírito. Mulher para ir para a cama, o espírito vai depois. A alma vai primeiro. Para levar uma mulher para a cama, a alma tem que ir antes do corpo. E o homem vai sem alma mesmo. O homem fala para a alma dele: quer ir, vão? Se não quer, 5 minutos estou de volta.
Por que é difícil atrair uma mulher para cá? Quem aqui, quando garoto, naquela cidadezinha mais de interior, tinha aquele terreno baldio, vazio, e vinha o circo e se instalava lá? Quem lembra disso? Naquela época o circo ainda podia ter animal. Tinha macaco, elefante, leão. Aí tinha um leão velho lá, lembra? Aquela jaula, andava pela cidade assim na jaula, para nós ir no espetáculo. Vamos imaginar que na quinta-feira estreava o circo. E aí você falasse para sua mulher: vamos lá ver o circo que tem leão. E a sua mulher ia lá, um leão esquisito, velho, um palhaço sem graça. Aí no sábado você falasse para sua esposa: vamos no circo de novo. O que ela ia falar? Claro que não, rapaz. Circo ruim. Agora, se na quinta-feira você levasse sua esposa no Circo de Solé, e no sábado você chamasse ela para ir de novo no Circo de Solé, ela ia? Então, querido, melhora o espetáculo. Entendeu? Esse leãozinho seu, esse palhaço seu sem graça, a mulher não vai no espetáculo. Nós já fomos contaminados por uma coisa chamada pornografia. Nós já tivemos que lutar contra isso, porque na nossa época botavam umas revistinhas com uns papel branco para tapar a nudez, e nós ficava querendo ver aquela imagem e lembrar dela até chegar em casa. Querido. E isso acabou contaminando muito de nós, porque tem camarada que por causa de pornografia e de toda aquela coisa, ele pensa que sexo é aquelas coisas que ele via, aquela mulher. Ô meu irmão, aquela mulher para fazer aquilo ganha dinheiro. Se você der dinheiro para sua mulher, ela faz também. Meu irmão, sua mulher não geme daquele jeito nem se você pingar vela nela. As pessoas estão pegando a ficção e estão trazendo para dentro do seu casamento. Não é isso não, meu irmão. Sua mulher é uma mulher de respeito. Porque sexo pode ser prazeroso e limpo. Tem gente que pensa que para ter prazer tem que ser sujo. Não, sexo pode ser santo. É você pegando sua mulher, os anjos dando cobertura e o Satanás lá fora. Sim, uns caras doidos. E tem uns pior, que obriga a mulher dele a ver pornografia, porque acha que mulher vai estimular. Eu não gosto disso não, meu filho. E não bota para ver não, hein? Não bota para ver não. Aqui é espinto, parece que come ração, não é verdade? E depois sua mulher não vai querer fazer nada com esse garnizezinho seu não. Você está rindo, mas é sério. Ô meu irmão, é nossa casa, nossa família, é nossa esposa. Leve as coisas a sério. Nós podemos ter uma sexualidade sadia, pura, prazerosa e santa. O que nós precisamos fazer é melhorar a performance, o desempenho. Ah, pastor, porque para um homem saudável, se a mulher deixar ele 4, 5 dias sem amor, está arriscado ele começar a fazer e acabar logo. O cara já está tão... Tem mulher que fala: calma, cara, eu não vou fugir daqui. A mão sua, o coração, pupila de lata. O cara não sabe se é prazer ou é infarto, não é verdade?
Você está rindo, mas é sério. Nós precisamos cuidar disso, sabe? Prestar um pouco mais atenção. A mulher que é o homem da cama, sim, o atleta de alcova, ela também tem um corpo. A alma, você resolveu no sofá, sendo amigo, sendo parceiro, descobrindo e atendendo necessidades, criando um ambiente educativo, uma escola para a próxima geração, porque muito mais que o meu casamento, eu estou mandando uma informação para o futuro, para a próxima geração, na formação de meus filhos. Nós precisamos amadurecer isso. Então, sexualidade é algo muito sério. Se você tem problema com ejaculação precoce, filho, 2020, o mundo mudou. Entendeu? Compra um retardadorzinho. É um retardador. Assim, você passar nele sim. Para retardar, não tem nada de errado, é o Satanás, né? Não. Você passa para retardar, ele fica meio anestesiado, falando: quem sou eu? O que eu estou fazendo aqui? Não, na verdade, vai dar um pouco mais de tempo. Tem nada de diabólico nisso aqui não. E eu não estou falando de pornografia não. Ah, pastor, eu estou com um problema de ereção. Querido, procura um médico. Vai dar uma olhada, fazer uma reposição hormonal. Há um tempo atrás o cara me procurou e falou: pastor, minha esposa está com demônio. Falei: o que foi, rapaz? Não quer fazer amor comigo, ela está me traindo. Um espírito ruim, um demônio nela, acabar o meu casamento. Chamei a mulher, falei: traz sua esposa aqui. O cara levou a esposa. Comecei a conversar com ela, ela falou: pastor, preste atenção. Eu não perdi o interesse pelo meu marido, eu perdi o interesse por sexo. Eu não me interesso por sexo. Eu falei: dona, não pode. A senhora é uma mulher casada, entendeu? Então não pode, certo? Isso aí não é para as minhocas lá no chão, é para o seu marido. A senhora tem plano de saúde? Ela falou: tem. Mandei para um médico amigo meu. Vai fazer uma consulta lá para ver o que está acontecendo. Ele me ligou depois e falou: Cláudio, os exames dela chegaram. Essa mulher está toda descompensada, os hormônios tudo bagunçado. Ela não tem realmente nenhuma condição de ter desejos sexuais. Vou fazer uma reposição. Fez uma reposição hormonal. Um tempo depois encontrei o marido dela. Ele falou comigo assim: ô pastor, aquele médico amigo seu atende homem? Ele achou que era demônio e era hormônio. Então, querido, procura um médico. Não toma remédio aleatório não. Vai lá, faz os examezinhos, dá uma olhada na sua glicose, certo? Dá uma olhada aí na sua pressão arterial, faz uns exercícios, oxigena o negócio, e louvado seja o Eterno. E se não der muito certo, vai para o joelho. Senhor, meu Deus e Pai, esse infeliz está querendo morrer primeiro que eu. Dá uma sobrevida aí, porque para o homem isso é muito difícil de falar. Sabe o que é o maior barato? É que está todo mundo rindo, e aqui tem um montão de gente rindo de si mesmo. Aí você pensa: nem é problema dele, ele não sabe que é o meu. Você até ri mais, que é para enganar o outro. Querido, peça ajuda, certo? Peça ajuda. Hoje nós temos também um grupo de homens envolvidos na pornografia e na masturbação. A nudez do outro não lhe é permitida. A única nudez que lhe é permitida é a nudez do seu cônjuge. E pior, saiba que tem muitas mulheres que encaram a pornografia como um adultério, uma forma de adultério. Pastor, mas isso não tem na Bíblia. Não tem, é verdade.
É outro tipo de pecado, não é adultério. Mas se seu cônjuge, se a sua esposa achar que é adultério, ela pode encarar assim e acabar seu casamento, perder o prazer por você. E pior, vicia. Hoje já tem homens que não conseguem mais, termina o ato sexual, eles têm que se masturbar para satisfazer. Aliás, já tem homem hoje que já chegaram no extremo de não conseguir mais ereção de forma física, só de forma virtual, se estiver vendo vídeos, porque precisa ficar trocando de um vídeo por outro para ficar. Nós não precisamos disso. Nós somos servos de Deus. Nós podemos ter um desempenho extraordinário, surpreendente. Ah, pastor, e a gente pode, assim, apimentar o ato? Sabe qual é o problema de apimentar o ato? Eu não sou contra, assim, a uma brincadeira, já uma vez ou outra, numa data comemorativa, certo? Você se vestir assim de zorro. Certo? Eu não sou contra, não. A questão é a motivação. Se você precisa da motivação para fazer sempre, a hora que essa motivação passar, você tem que ir para a próxima fase. E um abismo vai chamando o outro abismo. Então para com esse negócio, tu tem que ser macho, meu filho. Olhar para a dona e falar, maluca, eu vou te rasgar no meio. Quando pega, não rasga nem na beiradinha, é na verdade. Mas pelo menos ameaçou, isso já é quase uma violência doméstica. Então eu gosto do Abraão, por quê? Porque é um cara que me dá um exemplo do cara da cama. Entende? Então você tem que chegar em casa hoje e falar, mulher, pai, hoje o bicho vai pegar. Isso, canta para ela, tropa de elite. Vai lá, Capitão Nascimento. Isso aí. É assim que funciona. Só que eu deixei por último o homem do altar. Aliás, é por não ter esse tipo de homem em casa, é por não ter essa postura que talvez as outras duas não consigam se estabelecer. Está assim de homem porque por não ser sacerdote, só consegue ser homem para honrar as necessidades de sua mãe, as necessidades do seu carro, as necessidades do seu prazer individual, mas não consegue satisfazer a necessidade de sua família, de sua esposa. É por causa da ausência desse homem do altar que muitos indivíduos conseguem ser muito macho se for com uma mulher da rua, mas a dele fica desassistida. Sabe, o homem do altar aqui é Jó, um camarada extraordinário, sabe, para colocar Deus em primeiro lugar, para colocar seus filhos na presença de Deus, para mesmo depois de tanta tragédia, terminar o último capítulo com 10 filhos, com a mesma esposa que disse que ele deveria morrer porque estava doente, que ele a chamou de louca, de não saber o que falava. Nós precisamos de sacerdotes dentro de casa. Sua mulher tem que ver você entrar no quarto do filho dela e botar a mão no travesseiro, ungir com óleo e lançar palavras proféticas para aquelas crianças para o futuro. Sua esposa tem que acordar assustada de vez em quando, às 3, 4 da manhã, com você, com a mão na cabeça dela, orando, intercedendo a Deus, pedindo a Deus para agir na vida dela. Nossa casa está precisando de sacerdote, de homens com postura sacerdotal, para não assistir coisas como Lúcifer. Pastor, um diabinho camarada. Meu irmão, na minha época de garoto, se eu falasse a palavra Lúcifer dentro de casa, isso aqui era prótese.
Hoje, se né, nós não tomarmos uma postura, os filhos mandam na gente. Faz uma coalizão com as mulheres, já tem isso. Tem gente que não tem mais família, tem quadrilha. A mulher juntou com o filho, que juntou com a sogra. Quem que é? Comando Vermelho. E você, terceiro comando sozinho. Nós precisamos de homem que ora. Entendeu? E não é orar escondidinho, não. É dominar a parada. Aí, gente, liga a televisão, mão na cabeça, encosta na parede. O que tem agora? Oração. Cala a boca, ou pede para sair. Não é verdade? Cala essa boca. Nós vamos falar com o Eterno aqui agora, para expulsar esses demônios que estão em vocês. Mistura entre eu e sua mãe não deu muito certo. E mandar-lhe umas rajadas de fogo dentro de casa. Senhor, visita a televisão, o smartphone, o tablet, o computador. Visita. Sabe o que eles vão falar? Papai, que esquisito. Esse negócio de lagoinha está deixando o papai doido. Papai agora acha que manda em tudo. É assim que a gente quer que você volte para casa, ganhando espaço no mundo espiritual. Entendeu? Ninguém quer aqui, meu marido é nervoso, meu marido é ignorante. Não. Nós queremos sua mulher falando assim: meu marido é um homem de Deus. Mas aqui não entra isso, não entra aquilo. Aqui não entra nada, porque aqui o homem fica nervoso se o pecado entrar. É isso aí. Seu filho não tem que ter medo de que vai apanhar. Não, que vai apanhar? Atendo esse menino. Tudo bem que a gente apanhou. Hoje não pode bater. Quando a gente era garoto, apanhava. Qualquer coisa apanhava. Uma vez eu cheguei em casa reclamando da professora, levei uma surra. No dia seguinte me levaram no colégio para ver a versão da professora. A professora contou, levei outra surra. Quem aqui apanhou, levanta a mão. Ninguém ficou doido. Hoje não pode bater nessas crianças. Não pode. E a Bíblia diz que criança tem que apanhar porque nasce doida. Tá lá, a vara da disciplina tira a loucura do coração da criança. Se a vara da disciplina tira a loucura, é porque a criança nasce doida. Hoje tem lei para não bater. Ninguém criou lei quando eu apanhei. Na hora de eu bater, esse dia eu falei para meu filho: eu vou bater em você. Ele falou: eu não fiz nada. Eu falei: eu não quero justiça, eu quero vingança. Escute só. A cama você pode deixar para sábado. O sofá deixa para domingo. Mas o altar é dever de casa para hoje. Chega em casa hoje, dominando o território tranquilamente. Chega com o peitão, senão não, a quadrilha junta nem tu. E amanhã nós vamos estar fazendo seu funeral. Chega e diga: gente, olha, vim de um culto e eu preciso orar. Aí o pessoal já está achando que é santinho. Foi num cultinho, já voltou emocionado. Porque se for uma vez só, é assim que você vai ser taxado. Mas quando eles verem que não é uma vez, é um hábito que vai se tornar comum dentro daquela casa, aí, quando você entrar daqui um tempo, ele já desliga a televisão. O que foi? Desligando por quê? Papai está chegando aí, quer ver que vai orar hoje? Vai. Você está entendendo? Você sabe por que não respeita? Porque não tem constância, porque não tem credibilidade. Vamos botar esse negócio para frente, meu filho, mais com força. Pastor, está cheio de gente aí que não quer ser homem, mas nós estamos a fim de ser, meu filho. E acabou, não estamos aqui falando mal de ninguém não. Até o meu lado feminino é lésbica.
Você está entendendo? O meu lado feminino gosta de mulher, maluco. Louvado seja Deus. Você está rindo? Então eu queria que você saísse daqui hoje turbinado. Aqui tem menino? Não, aqui tem homem. É isso aí, querido. Nós vamos sair para fazer a diferença. E não é confrontando ninguém, é só marcando território. Uma oraçãozinha, uma leitura bíblica. E as pessoas vão falar: quem é aquele? Quem é? Quem é? Não era o gadareno que morava aqui em casa? O que aconteceu com ele? Ela teve um encontro com Jesus. Não era o Bartimeu? Ceguinho. É isso aí. Nós vamos sair daqui para fazer a diferença. E eu vou chegar em casa. Já é uma prática minha. Mas eu já vou chegar. A primeira coisa que eu vou fazer é o deverzinho de casa. Fazer uma oraçãozinha em voz alta, que é para os outros ouvir, porque propaganda é a alma do negócio. Faz nada escondido não. Senhor, abençoa aquele menino meu, abençoa aquela mulher. Dá uma benção para minha sogra. Louvado seja Deus, vida longa, aquela senhora maravilhosa que fez a minha esposa. Tudo isso é ponto. Pastor, mas eu não queria fazer essa oração. Pois é. Tem que amar aqueles que te aborrecem. Eu queria que você ficasse de pé nesse momento. Eu queria que você fechasse seus olhos agora. Porque o que eu vou falar agora, você precisa ser muito homem. Muito homem. Você não está aqui por acaso. Você está aqui porque Deus te trouxe aqui. Eu não sei se você pensou que você é que vai escolhê-lo, mas ele diz: você não me escolheu, fui eu que escolhi você. E em nome de Jesus, nessa hora, todas as cadeias são quebradas, o jugo é jogado por terra e você é livre. Livre para servir a um Deus que quer te fazer feliz, e muito mais do que isso, quer ter você ao lado dele na vida eterna. Então, com muito respeito, pois essa é uma igreja séria onde ninguém quer te constranger, e quem age aqui é o Espírito Santo de Deus. Mas se nessa noite você quer receber Jesus pela primeira vez, ou você quer voltar para os caminhos do Senhor porque por algum motivo você acabou se afastando, eu queria que você levantasse a sua mão onde você estiver, em nome de Jesus. Eu precisava que acendesse as luzes um pouquinho. Não sei se eu estou quebrando o protocolo aqui, pastorzão. Acende as luzes que eu preciso ver. Isso. Tem alguém nessa noite? Eu já estou vendo uma mão levantada ali. Tem mais alguém? Tem outra aqui. Cadê? Tem aí em cima alguém? Tem mais alguém aqui? Isso. Eu queria que você viesse aqui à frente. Eu quero orar por você. Eu quero mandar uma mensagem profética para o seu futuro. Ninguém que entrou aqui nessa noite para receber Jesus vai sair daqui sem Ele. O Salvador está neste lugar. Isso. Vem para cá, campeão. Louvado seja Deus. Tem gente vindo aqui. Isso, homens de verdade.